Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Gonçalves e hoje, dentro do curso Educação Cognitiva e Valores Éticos, nós vamos trabalhar a disciplina Processos Cognitivos Superiores. Então, como a gente já vê aqui na imagem, o que significa, essa questão dos processos cognitivos superiores? Como que essas informações elas se dão para que a gente realmente faça a questão da aprendizagem, que é o foco aí de todo ser humano? Como que a gente faz a questão da aprendizagem? Então, dentro desses processos cognitivos superiores, nós vamos ver algumas das áreas que são necessárias para que aconteça, para que realmente a aprendizagem seja significativa. Então, para quem não me conhece, eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial, psicopedagoga, arte-terapeuta, trabalho na questão de formação docente e na questão de políticas públicas aí para as pessoas com deficiência. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são essas ações mentais superiores. A gente vai trabalhar tudo isso para a gente chegar realmente na questão da aprendizagem, que é o foco principal. Então, a gente vai ter a questão da percepção, da atenção, da memória, da linguagem, do pensamento e da emoção. Então, se a gente vai trabalhar essas funções mentais superiores, nós vamos iniciar trabalhando com a questão da percepção. O que é essa percepção? É a transferência de estímulos físicos em informações psicológicas. O que é isso? Por meio da percepção que nós, seres humanos, interpretamos os fenômenos que nos cercam aqui neste mundo. Então, para que a gente também trabalhe a questão da percepção, a gente trabalha automaticamente a questão da memória e do pensamento. Então, são fatores que vão auxiliar aí na questão dessa percepção. Então, quais são os fatores que afetam a nossa percepção? A percepção de si, as características particulares de alguns estímulos e os estados psicológicos de quem recebe este determinado estímulo. Pensando aí na questão da percepção, a gente tem aí um conjunto de mecanismos, tanto fisiológicos como psicológicos, que vão auxiliar nessa compreensão, nessa interpretação de informações que nós temos aí a questão do meio e questão do nosso próprio organismo. Então, a gente vai ter percepção sobre o contato com o mundo, sobre como que a gente adquire a questão das experiências com um objeto, com a realidade de conhecer alguma coisa, como que a gente organiza e interpreta essa informação. E a gente precisa, para ter a questão da percepção, a questão dos nossos órgãos do sentido. Então, quais são as características particulares desse estímulo da percepção? A intensidade, seja ela muito forte ou muito leve, a questão da dimensão, seja ela grande ou seja ela muito pequenininha, a cor, azul, vermelho, verde, rosa, a frequência, seja ela rápida ou seja ela muito devagar também, ou constante, como que essa forma é apresentada e como que essa mobilidade ela acontece também. Então, os estados psicológicos, eles vão nos auxiliar a compreender isso. Então, a gente vai precisar de experiências anteriores, a formação do indivíduo, quais são as questões motivadoras, quais são os estímulos que nós temos, a questão, e também as situações que acontecem ali das experiências. Então, os fatores na situação pode ser a questão do tempo, pode ser o local de trabalho, pode ser a situação. Os fatores de para quem percebe essa situação pode ser as atitudes, as motivações, os interesses, as experiências. E nós temos também os fatores alvo, que são a novidade, o movimento, o som, o tamanho, a proximidade. Então, tudo isso é relacionado à percepção. Essa percepção da pessoa, quando a gente faz a questão do julgamento do outro, a gente tem alguma teoria que chama a teoria da atribuição. Quando a gente observa o comportamento de um indivíduo, a gente tenta entender o que está acontecendo ali, e se esse comportamento eles têm a questão de causas internas ou externas, e sempre vai depender de 3 fatores. A distinção, ou seja, o indivíduo que demonstra um comportamento diferente em situações diferentes. A questão do consenso, onde todos são confrontados por uma situação parecida, certo? Então, todos respondem ali da mesma forma. E a coerência, que é, ou seja, a pessoa faz aquela situação, a ação que seria mais adequada para o momento.
E nós temos alguns atalhos também. Essa percepção seletiva, ou seja, qualquer característica que faz uma pessoa, objeto ou evento sobressair, aumentar a probabilidade ali de ser percebida. Nós temos o efeito também de halo. O que é isso? É quando temos a impressão geral de que o indivíduo, com base numa única característica, como a questão da inteligência, da sociabilidade ou da aparência. A gente tem efeitos de contraste, que é quando não avaliamos uma pessoa isoladamente. A gente tem uma projeção, ou seja, uma tendência a atribuir outros valores, outras características a essa pessoa. E também nós temos o atalho do estereótipo, que é aquele julgamento que a gente faz com base na percepção que nós temos de um grupo ou no grupo que essa pessoa faz parte. Nós temos aí o fenômeno da percepção. Então, essa constância perceptiva, ou seja, a ilusão é construída pelo cérebro que permite admitir que os objetos possuem sempre as mesmas características. Então, quando a gente fala a palavra casa, por exemplo, automaticamente todos nós temos uma constância de perceptiva. Então, todos nós já imaginamos esse modelinho aqui de casa, certo? Sempre com essas características aqui. O fenômeno da percepção também pode ser uma questão da organização perspectiva, que a gente vai ter a figura fundo, o princípio do agrupamento e a lei da boa forma. Pensando aí, nós temos aqui, ó, a questão, a questão aqui é deste agrupamento, né? Como que as imagens se dão todas juntas. Aqui a gente vai entender essa questão de uma imagem que está sobreposta a outra, mas que a gente consegue juntar. Então, está dentro do agrupamento. Aqui também duas imagens que se transformam numa terceira. Então, todas essas são imagens ali de agrupamento. Então, a gente tem pela aproximação, pela semelhança ou pela continuidade. Nós temos aqui também, ó, por exemplo, uma linha no meio que a gente percebe que tem uma questão de continuidade da linha. Mesmo ali não estando contínua, que a gente está vendo na primeira imagem, quando a gente faz uma imagem no meio, a gente parece que ela está contínua. A lei da boa forma é aquela que, mesmo ela não estando completa, o nosso cérebro entende que aquela imagem está completa. Então, eu consigo vê-la no total e não só as partes cortadas dela. Por exemplo, aqui é muito mais fácil de entender. Mesmo estando o quadrado tracejado e o triângulo tracejado, o meu cérebro já entende a formação dessa imagem. Nós temos também a questão da profundidade, né? Parece que conforme a gente coloca outras cores, esse objeto se aproxima ou se distancia da gente. Quando a gente coloca também por perspectiva, né? A gente tem uma percepção de profundidade, quando objetos estão mais próximos ou mais distantes. A questão das ilusões, né? O estudante, a pessoa que está do outro lado, ele não observa, ele não consegue isolar as variáveis, ele não consegue entender que as imagens é a mesma, mesmo tendo os mesmos elementos, mas por ela estar distribuída de uma forma diferenciada. Aqui, por exemplo, né, a gente precisa sempre de experiências anteriores. Essa cartola, ela é mais alta ou é mais larga? Então, a gente não consegue perceber, ou a gente precisa fazer análise, a gente precisa medir para a gente entender se ela é mais alta ou se ela é mais larga. Aqui, por exemplo, duas diagonais num paralelograma que dividido aí nas partes, parecem que elas têm tamanhos diferentes. E se a gente for subdobrando, vamos falar assim, a gente percebe que as partes têm os mesmos tamanhos. E essa sensação e essa percepção, ela está ligada. Então, a sensação é aquele primeiro contato que a gente estabelece com esse meio ambiente. Então, existem esses órgãos receptores que estão associados a essa reação desses estímulos, que normalmente são traduzidos em impulsos nervosos, que são produzidos pelo sistema central e processados no nosso cérebro. Já a questão da percepção, ela é uma informação sensorial que não se limita à questão só do registro da informação, mas ela vai atribuir sentido de acordo com as nossas experiências. Então, ele tem sim um caráter ativo, uma vez que esse fruto desse trabalho ele é complexo e ele precisa de uma análise maior, e ele não reduz a um único objeto ali, ele tem uma relação mais elaborada dessa representação por causa das experiências que nós temos anteriormente.
Quais são os fatores que determinam a constância da perspectiva? Nós temos a constância do tamanho, certo? A constância da forma e a constância da cor e do brilho. Então, isso vai nos ajudar a perceber a característica deste objeto, ter a percepção. E nós também temos a questão da atenção. A atenção, gente, ele é um mecanismo de fixação de alguns estímulos, sejam eles internos ou externos. Ele organiza essa informação, ele significa essa informação, ele possibilita uma ação após a questão da percepção da atenção. Então, não há percepção sem atenção. A gente precisa de um foco de atenção para a gente perceber. E aí nós temos a questão de intensidade, de novidade, de repetição. E assim, gente, como uma questão do brincar, por exemplo, a atenção também é aprendida. Então, nós temos que ensinar a essa criança, essa pessoa, a ter atenção, a fixar ali a questão de alguns estímulos e associar a outros para que tenham as sinapses e ela fique o maior tempo ali de atenção também. Bom, nós finalizamos essa aula aqui. Muito obrigada, até a próxima.